Ah, Alice nos Países das Maravilhas. Que jornada! Bem-vindo ao novo episódio da série A Pandemia Nossa de Cada Dia. Hoje, uma jornada com Alice no País da Pandemia. O encontro de Alice com a Rainha Vermelha talvez seja uma das lições mais interessantes de Alice no País dos Espelhos. É nesse momento que a Alice percebe que ela precisa correr o tempo todo para ficar no mesmo lugar. Para conseguir conversar com a Rainha Vermelha, ela corre, corre, corre e fica no mesmo lugar. Parece uma coisa muito louca, muito maluca, mas talvez não seja tão diferente do nosso mundo. Tanto que na biologia tem uma hipótese que chama a hipótese da Rainha Vermelha. É uma ideia de que os organismos, os seres vivos, precisam se transformar o tempo todo para continuar aqui, no mesmo lugar, aqui, no mundo. Como o ambiente se transforma também, vai se modificando, esses seres precisam se modificar também para continuar vivendo aqui. Mas o problema é que as velocidades dessa corrida, essa velocidade é diferente. Os vírus, por exemplo, eles se transformam rapidamente. Uma mutação no vírus rapidamente se transforma numa mutação prevalente que fica comum a todos os vírus daquele tipo. As mudanças na nossa espécie, por exemplo, ou entre os mamíferos, entre as plantas, é muito mais difícil. Para que uma nova característica se torne prevalente na nossa espécie, depende de muitas gerações, muito tempo. As gerações, claro, na nossa espécie são muito mais longas do que em vírus e outros micro-organismos. E também tem uma outra coisa. Para que a gente consiga mudar, a gente precisa ter uma diversidade genética dentro da gente. Essa diversidade que faz que os indivíduos sejam diferentes uns dos outros. Então, é isso que dá possibilidade de se adaptar ao novo ambiente. Quando não há diversidade genética, os efeitos podem ser desastrosos. Quer ver um exemplo? A fome das batatas no século XIX na Irlanda. Naquela época, todas as batatas plantadas na Irlanda eram mais ou menos semelhantes. Chegou uma doença, matou todas as plantas. Mais de 1 milhão de pessoas morreram de fome na Irlanda e cerca de outro 1 milhão de pessoas abandonou o país. Quando também, por exemplo, a gente tem vários animais que são semelhantes, que ficam confinados, juntinhos, a possibilidade de uma doença chegar e matar todos eles é muito forte. Isso que aconteceu, por exemplo, na gripe suína ou na gripe aviária. Ou seja, a falta de diversidade genética equivale a uma condenação da rainha de copas. Cortem-lhes a cabeça. É uma espécie que está condenada quando não tem diversidade genética. É a diversidade genética também que vai permitir que a gente se adapte às mudanças climáticas, que os organismos que estão no planeta se adaptem, eventualmente, se adaptem ou não às mudanças climáticas. As plantas, elas só têm um recurso, que é produzir descendentes que são adaptados, resistentes àquelas novas condições de temperatura, de umidade, de chuva, e possam ali, então, sobreviver e gerar outros descendentes que estejam adaptados àquelas condições também. Os animais têm um outro recurso além desse, que são as migrações. Os animais podem migrar para outros lugares. O problema é que as migrações trazem um efeito nefasto para a gente. As migrações colocam animais que jamais conviveram juntos. Isso faz com que o trânsito dos vírus seja facilitado e que a emergência de novas doenças também.
Um exemplo é o que pode vir a acontecer na Amazônia, por exemplo. Estima-se que no Brasil haja cerca de 3.200 coronavírus nos morcegos. Há também um conjunto enorme de vírus em animais como bois, vacas, porcos, cabras. Você imagina a combinação desses coronavírus todos dos morcegos com esses outros animais num ambiente degradado, numa Amazônia destruída. Isso pode ser o gatilho para uma nova pandemia global, certamente. O problema é que a gente modifica também tanto o ambiente, o clima, que a gente faz com que essa corrida imposta pela Rainha Vermelha se torne ainda mais complexa, mais rápida. Será que a gente vai realmente conseguir correr tanto para ficar no mesmo lugar diante de tantas transformações? Assim, o que parece assim ser um simples capricho dos ambientalistas, dos amantes da natureza, dos poetas das árvores, dos protetores dos animais, talvez seja a nossa única garantia de futuro. E talvez o que pareça ser apenas uma inconsequência de um governo irresponsável, de um agronegócio imprudente, de grileiros vorazes, talvez seja assim uma condenação à morte mesmo. Então, assim, ainda com os ecos dos gritos da Rainha de Copas, cortem-lhes a cabeça, cortem-lhes a cabeça, que na verdade é só um espelho das nossas ações, a gente acompanha Alice no seu encontro com a Rainha Branca. A Rainha Branca, ela convida a Alice a pensar em coisas impossíveis. Ela conta, inclusive, que quando ela tinha a idade da Alice, ela acreditava em 6 coisas impossíveis antes do café da manhã. Talvez a gente devesse atender a esse convite da Rainha Branca e fazer uma lista de coisas, talvez impossíveis, mas que a gente gostaria de ver no mundo pós-pandêmico. Talvez como uma agenda. Se não por esperança, pelo menos por um imperativo ético. Muita imunidade para nós todos.